Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 4, verso 2. Êxodo 4. Amém? Êxodo 4, verso 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na sua mão? E Moisés respondeu: uma vara. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, então, nesse momento em que lemos a Tua Palavra e que vamos meditar sobre esse momento da história, esse momento em que o Senhor comissionou o Teu servo Moisés para a realização de uma tão grande obra, a obra que o Senhor haveria de realizar, assim como de fato realizou. E que possamos olhar para as nossas vidas como filhos do Senhor, através da fé em Jesus Cristo e da adoção do Espírito Santo. Filhos que receberam uma grande comissão e que precisam colocar diante do Senhor aquilo que tem em suas mãos, para que o Senhor realize a obra. Fale ao nosso coração, então, nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre esse texto, sobretudo por conta dos desafios que já sabemos que temos e daqueles que nós precisamos reconhecer que temos. Aqueles que a gente já olhou e já disse assim, esses desafios nós temos enquanto igreja. E aqueles que a gente tem olhado, mas não tem reconhecido ainda como nossos, mas que de fato o são. Para que então, entendendo quais são os desafios, nós possamos confiar aquilo que temos nas mãos de Deus, nos comprometermos com Ele e crermos que Ele fará a obra. O texto faz parte de uma história bem conhecida de todos nós. O momento em que Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele vai para um lugar mais distante e de repente ele se depara com uma sarça que está pegando fogo. E isso não seria estranho, a não ser pelo fato de que ela pegava fogo, mas não se consumia. E ele olha e diz, que coisa estranha é essa, né? E aí ele vai chegando para perto para ver o que é, e aí, da sarça, Deus fala com ele. E Moisés vive uma experiência extraordinária naquele momento de encontro com Deus, em que Deus se revela a ele para comissioná-lo para fazer uma obra extraordinária, que seria usar Moisés como líder para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e conduzir aquele povo até a terra prometida. Essa é a história. Uma história extraordinária que já virou até vários filmes, né? Eu quero destacar dois elementos nessa história que muito nos interessam nesse momento. O primeiro deles é o grande desafio proposto a Moisés, a libertação do povo. Algo que estava no coração de Moisés. Moisés certamente desejava que isso acontecesse. Moisés deixa o Egito, na verdade, por conta desse incômodo no coração dele de ver o seu povo escravizado. Ele chega a matar um egípcio por causa disso. Então, propor a Moisés, eu quero libertar o povo do cativeiro, certamente isso ardia o coração de Moisés. Mas a segunda coisa a ser destacada são as desculpas para não abraçar o desafio. Então, Moisés quer que a coisa aconteça. Assim, quando nós falamos sobre desafios da igreja, quando nós falamos sobre aquilo que Deus quer que aconteça na igreja, quando a gente fala a respeito de salvação, de crescimento da igreja, de impacto na comunidade, a gente quer que isso aconteça. Mas às vezes, quando Deus diz assim, mas é com você que eu quero fazer,
aí a gente vai dar as desculpas semelhantes às de Moisés, né? Lá no capítulo 3, verso 11, ele vai dizer: quem sou eu para que Faraó me ouça? É a primeira desculpa, né? Deus diz, vai lá, fala, Senhor, quem sou eu para que Faraó me ouça? Aí depois, no verso 13, capítulo 3, verso 13, o povo não aceitará a minha autoridade. Olha, Deus está mandando, vai lá, vai liderar o povo. Não, Senhor, eu não posso, o povo não vai aceitar a minha autoridade. O que mais que ele diz? Capítulo 4, verso 10, eu não sei falar direito, Senhor, eu sou pesado de língua. E por fim, no capítulo 4, verso 13, ele diz, envie outro, Senhor, eu não sou capaz. Tem gente que faz melhor, Senhor. Vou dar muito trabalho para o Senhor. São as desculpas que Moisés apresentou. Às vezes a gente olha, a gente lê a história, a gente vê, talvez uma das primeiras imagens que a gente tem de Moisés, a que mais vem à nossa mente, é aquela de Moisés diante do Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho, e a gente diz que líder extraordinário. Mas quando Deus chama Moisés, olha só, quanta desculpa que Moisés apresenta. Nós também temos desafios, irmãos. Desafios grandes. Desafios que deverão ser enfrentados nos dias e nos anos que se seguirão. Que desafios são esses? Eu posso citar um desafio que a gente já sabe que tem, né? Nós estamos na expectativa, eu estou orando a Deus para que a prefeitura libere logo, né, a autorização para que a gente comece a construir. Não porque a gente queira apresentar um templo bonito, vamos construir um negócio bonito para tirar foto, para mostrar para as pessoas que a gente tem um templo bonito. Não, não é por isso. É porque nós precisamos de espaço para realizarmos aquilo que entendemos ser projeto de Deus para a vida dessa igreja. Então precisamos de salas de aula, precisamos de um espaço maior, precisamos de um espaço adequado para trabalhar com nossas crianças, com nossos adolescentes, precisamos disso. Então por isso queremos construir, por isso queremos construir uma galeria no templo, porque entendemos que nós precisamos acomodar as pessoas que Deus nos dará. Então esse é um desafio. Mas que outros desafios nós temos? Nós temos os desafios de sermos uma igreja relacional. Uma igreja em que as pessoas não fiquem sozinhas. Não somos uma igreja relacional. Até desejamos ser, mas não somos. Nós não podemos fechar os olhos para o fato de que todo domingo pessoas chegam e saem da igreja, chegam no culto, entram no culto, participam do culto, vão embora para casa e levam seus problemas sem que ninguém saiba. Estão sofrendo sozinhas, estão enfrentando lutas sozinhas. Nós temos membros que, às vezes, faltam 2, 3 domingos e ninguém dá falta. Isso não pode acontecer e não acontece numa igreja relacional. Então, temos isso como desafio. O desafio de termos todos os membros da igreja em pequenos grupos que as pessoas estejam comprometidas entre si. Se eu faço parte de um grupo de 100 pessoas, é muito fácil que ninguém dê falta da minha presença. Mas se eu faço parte de um grupo de 10 pessoas, se eu faltar, as pessoas dão falta. Então esse é mais um desafio. Nós temos um desafio enquanto igreja batista que promove o reino de Deus em Juiz de Fora. Irmãos, é muito fácil a gente olhar para o nosso caixa no dia da assembleia, no relatório, e vermos o recurso no caixa, e a gente tem juntado um recurso para podermos construir, mas também temos tido uma entrada de recursos mensais na igreja que supre a necessidade, as demandas mensais da igreja. E sobra. E a gente diz assim, bom, então a gente não precisa se preocupar com o recurso financeiro. A gente não precisa se preocupar em falar sobre dízimo, em falar sobre oferta. Não, pastor, não se preocupe em falar sobre dízimo. Né? Talvez a gente tenha 30% dos membros da igreja apenas como fiéis dizimistas. Mas não tem problema não, pastor, não precisa falar nisso não, porque afinal de contas tem dinheiro à vontade. Não, irmãos, não tem dinheiro à vontade. Não tem dinheiro à vontade porque nós não somos chamados como crentes em Jesus Cristo para sustentar o trabalho local da Igreja Batista no Granbury. Nós somos o povo de Deus. E eu digo para os irmãos, quando eu olho para Juiz de Fora e eu vejo igrejas que não têm condição de sustentar integralmente um obreiro, isso aperta o meu coração. Quando eu vejo igrejas que estão capengando com o seu trabalho, porque não tem um bom trabalho de capacitação de líderes, que poderiam estar fazendo diferença nos bairros onde nós não estamos,
e nós não estamos vendo nada acontecer no sentido de mudar essa realidade, isso me incomoda. Eu tenho dito para os irmãos, e os irmãos que têm conversado comigo, nas nossas conversas informais, sabem disso. Eu tenho sonhado com o crescimento dessa igreja, a Igreja Batista no Granbury, não só em número de membros, mas também em recurso financeiro e recurso humano, para que nós possamos levar esses recursos para podermos fortalecer o trabalho batista nos bairros. É responsabilidade nossa. O Deus que disse para a gente fazer discípulo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, os confins da terra, é o Deus que está dizendo que a gente não tem que se preocupar só com o trabalho local. A gente tem que se preocupar com o reino de Deus. Então, esses são desafios. Desafios que nós temos e que temos que abraçar. A gente não pode olhar só para o nosso canteiro. A gente não pode olhar só para o nosso arraialzinho. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos salvou. Então, se nós precisamos de uma entrada de dízimos e ofertas no valor de X, e a gente, pela graça de Deus, consegue receber, consegue contribuir com 4, 5, 6X, louvado seja Deus. A gente conhece igrejas que têm sustentado integralmente 2, 3, 4 missionários no campo. Não seria um sonho podermos fazer isso? Igrejas que têm plantado igrejas. Como aqueceu o meu coração ouvir testemunhos de pastores de igrejas pequenas que têm plantado igrejas em cidade após cidade. Então, esse é o desafio de sermos aquilo que Deus quer que sejamos, de usarmos os recursos que Deus confia a nós para promover o reino dele. Então, meus irmãos, nós poderíamos passar aqui o resto da manhã, esquecer do restante do sermão e falarmos apenas sobre os desafios que nós temos enquanto igreja. É preciso olharmos para além do nosso umbigo. É preciso olharmos para o reino de Deus. É preciso permitirmos que essa demanda do reino, Jesus disse, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ore pelo Senhor da seara, para que Ele mande ceifeiros. Essa realidade não mudou, ela continua. Então isso precisa arder o nosso coração. Esses são desafios que nós temos enquanto igreja, desafios que são espirituais e coletivos, são da igreja. A igreja precisa abraçar esses desafios, precisa levantar os seus olhos, enxergar o quanto precisa fazer, mas também desafios individuais, porque antes de eu pensar em socorrer a igreja lá do bairro mais distante, a igreja está com dificuldade, eu preciso promover a manutenção da minha vida espiritual. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Nós ouvimos um testemunho de um pastor lá na Conferência Global Multiplique, que foi chamado para participar de um concílio examinatório de um candidato ao ministério pastoral. E aí ele foi examiná-lo naquela primeira parte do exame, né, que é conversão e chamada, e aí ele perguntou para o candidato se ele já tinha lido a Bíblia toda. E aí o candidato disse não. Ele falou, bom, então eu encerro por aqui. Aí paralisa o concílio. Vai ler Bíblia, meu filho. E nós? Já lemos a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Você tem compromisso com leitura bíblica diária? E depois de conhecer o texto, você tem entrado na sala do trono? Você tem tido comunhão com Deus? Tem estreitado a sua comunhão com Deus? Você tem se permitido ser tocado por Deus? Ou é apenas uma questão superficial? Então são desafios que nós temos. Eu não vou conseguir fazer pelo outro aquilo que eu não permiti Deus fazer em mim primeiro. Ninguém pode dar o que não tem. Então, se a gente não está conseguindo ter o nosso coração ardendo pela necessidade da obra de Deus, é porque tem alguma coisa errada no nosso coração, a gente precisa permitir que Deus mude isso. São desafios, meus irmãos. Desafios que nós temos. Desafio de sermos testemunhas onde estudamos, onde trabalhamos, sermos testemunhas na nossa família, na nossa comunidade. Precisamos encarar isso com seriedade, porque Deus tem nos chamado para esses desafios.
Deus quer abençoar a sua vida, mas quer abençoá-la no cumprimento da missão que confiou à sua igreja. Não existe bênção de Deus fora da missão. O Deus que nos salvou, porque alguém comprometido com a missão nos trouxe a palavra, é o Deus que nos comissiona para que nós possamos levar a palavra para os outros. É assim que Paulo disse, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Alguém abraçou esse ministério e trouxe a palavra a nós. Nós precisamos abraçar esse ministério para podermos levar a palavra aos outros. Deus vai abençoar a minha e a sua vida dentro da missão que Ele nos deu. Precisamos priorizar isso. Ele quer usar a sua vida para cumprir os propósitos dEle na igreja local e no mundo. Deus é o mesmo Deus que chamou Moisés é o Deus que nos chama. Deus não mudou. A pergunta também é a mesma. Ele olha para mim e para você, ele pergunta assim: o que você tem na mão? Porque Deus não quer usar nada que a gente não tenha. Ele quer usar o que a gente tem. O que você tem na mão? O problema, então, não está no que temos na mão. O problema não está no desafio que nós temos. O problema não está no Deus que nos desafia. O problema está na nossa resposta. Se diante da pergunta que Deus faz, o que é que você tem na mão, você der a resposta errada, então você fecha a porta para que Deus não possa usar a sua vida. Deus não vai deixar de fazer a obra dele, meus irmãos. Isso ficou muito claro para mim nessa conferência global. Deus está fazendo. Deus está fazendo para a nossa vergonha, porque Ele poderia estar fazendo aqui. Então, eu digo para os irmãos que eu coloquei minha vida diante de Deus, eu disse: Senhor, perdão. Perdão porque a minha visão estava mais curta do que deveria. Perdão porque as coisas que estavam acontecendo ao meu redor estavam me distraindo. Perdão porque eu não estava dedicando o tempo que deveria dedicar. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer de acordo com a tua vontade. Então Deus nos chama a atenção para isso. Se errarmos na nossa resposta, Deus continuará fazendo a obra dele, mas nós não teremos o privilégio de participarmos. Eu tenho plena convicção de que Deus não me trouxe para Juiz de Fora para que eu faça alguma coisa. Ele não precisa de mim para fazer, mas Ele me trouxe para Juiz de Fora para que eu veja e participe com Ele daquilo que Ele está fazendo. Ele trouxe você para essa igreja para que você possa ver e participar daquilo que Ele quer fazer através dessa igreja. Nós temos 3 tipos de resposta para a pergunta que Deus faz quando Ele pergunta: o que você tem na mão? A primeira resposta, errada. Você erra quando responde o que você já teve. Deus pergunta: o que você tem na mão? E aí você pergunta o que você responde o que você já teve, não o que você tem. Quando a gente responde o que a gente já teve, isso é a prisão do saudosismo. Eu olho para trás, para aquilo que eu tinha e não tenho mais. Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O que Moisés está dizendo quando ele declara isso? Moisés foi criado junto ao Faraó. No passado ele era alguém. No passado ele tinha influência, ele poderia fazer muito. No passado, Senhor, eu estava lá dentro, eu tinha contatos, eu podia fazer alguma coisa. Mas hoje, quem sou eu? É essa a ideia de Moisés. Deus pergunta: o que você tem na mão? E ele fica pensando naquilo que ele tinha e não tem mais. É assim que respondemos a Deus, um olhar saudosista. Senhor, eu tinha vigor. Quando eu era jovem,
Quando eu tinha 18, 20 anos, Senhor, naquela época, olha, o que viesse eu topava. Mas agora, depois que eu passei dos 40, depois que eu passei dos 50, depois que eu passei dos 60, Senhor, não tem mais jeito, agora não, agora tem que ser para outro. Deixa para os jovens, eu não tenho mais vigor. Irmãos, olha, há muito tempo que a gente ouve falar sobre o grande potencial humano que nossas igrejas têm através de homens e mulheres aposentados, que não tem mais que dedicar aquele tempo ao trabalho, bater cartão, e que poderiam estar usando esse tempo tão bem para promover o reino de Deus, mas que não fazem, gastam com um monte de outras coisas, ocupam seu tempo com um monte de besteira e não investem no reino de Deus. Você está vivo, e agora tem tempo, precisa usar isso bem. Saudosismo. A igreja tinha mais comunhão. Senhor, era muito mais fácil fazer essa obra antigamente, quando a igreja era pequena. Senhor, a igreja pequena é tão boa. Olha, a gente juntava todo mundo na casa, fazia aquele mexidão, comia junto. Que coisa boa era aquilo, Senhor. Não, coisa boa é a igreja crescer. Não, Senhor, mas aí quando a igreja cresce, a gente perde aquele contato. Senhor, agora a igreja não é a igreja desse tempo. É essa igreja que nós temos. Então, ao invés de ficar olhando para trás, a gente precisa pensar naquilo que a gente tem nas mãos. Senhor, antigamente que era bom, Senhor. Hoje em dia, esse negócio de celular na mão do povo, distrai todo mundo, né? Distrai até a mim. Fica lá no TikTok, rodando o vídeo. Essa internet acabou com a nossa vida. Não, a internet dá possibilidades. Através da internet você evangeliza o mundo se você quiser. Se ao invés de ficar curtindo vídeos, às vezes até indevidos, na sua rede social, se você estivesse postando a respeito de Jesus Cristo, você estaria impactando muita gente. Saudosismo. Senhor, antigamente, né, tinha aquele grupo musical na igreja, antigamente tinha aquela cantata, aquele coral, antigamente eu tinha uma voz melhor, Senhor, antigamente tinha tanta coisa, e a gente vai falando sobre aquilo que tinha, e não sobre aquilo que tem. Tratamos Deus como se Ele tivesse desinformado quanto aos últimos acontecimentos. Senhor, preste atenção, Senhor, os tempos mudaram, tudo mudou, Senhor, não dá mais para fazer aquilo não. Tudo muda, meus irmãos. Só Deus é imutável. O que passou, bom ou ruim, passou. Não importa o que você tinha, o que a igreja tinha, como as coisas eram, importa daqui para frente. Deus está dizendo o que você tem na mão para fazer a obra daqui para frente. Há novas necessidades. Você pode fazer coisas diferentes. Então Deus está perguntando: o que você tem nas mãos? O que está na sua mão? O que você tem em termos de recurso, de tempo, de talento, de bens, de influência? O que você tem? É isso que Deus quer usar para a glória dEle, e Ele fará coisas grandiosas. Então, a primeira resposta errada é quando você responde o que você teve e não o que você tem. A segunda resposta errada é quando você responde o que você acha que tem ou acha que não tem. Essa é a prisão do achismo. Êxodo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O que eu acho que eu tenho, ou o que eu acho que eu não tenho. Você conhece aquela frase: não estou querendo te ensinar, mas o que você acha de fazer assim? Já viu a pessoa falar isso? Você apresenta uma situação, ou então está fazendo de um jeito, e fala assim: eu não estou querendo te ensinar não, mas o que você acha de fazer desse jeito? Então, na verdade, está querendo ensinar assim, né? Não tem problema nenhum em alguém querer me ensinar, eu gosto muito de aprender. Aliás, eu acho que
independentemente de a gente estar fazendo a coisa muito bem, existe sempre uma forma melhor de fazer. Então, estou sempre atento para receber essas informações novas, né? Algo novo é sempre bem-vindo. Mas, irmãos, fazer isso com Deus não dá. Não dá para a gente dizer para Deus: Senhor, deixa eu explicar para o Senhor, tem um jeito diferente de fazer, tem um jeito melhor de fazer. Mas foi isso que Moisés fez. Deus disse: eu quero usar você. Ele disse: Senhor, o Senhor se enganou. A sua ideia é boa, mas o Senhor escolheu a pessoa errada. Com toda certeza tem gente melhor para o Senhor usar. Será que Deus não sabia disso? Deus não quer usar o melhor, Deus quer glorificar o nome dEle, fazendo a obra dEle. Então Ele não trouxe o pastor Assis para a Igreja Batista no Grâmbice, porque o pastor Assis é o melhor, não. Ele não trouxe você para a Igreja do Grâmbice, porque você é o melhor, não. Ele trouxe porque Ele ama você, porque Ele me ama, e porque Ele quer fazer a obra através de nós, para nos abençoar. É isso. Ele quer abençoar a sua vida, então Ele chama você para participar com Ele, para fazer com Ele. Eu me lembro quando eu era criança, e o meu pai às vezes ia fazer algum trabalho em casa, uma reforma, alguma coisa, e aí ele ia lá, mexia a massa, juntava tijolo, juntava as coisas ali, e aí na hora que ele ia fazer, ele pegava uma colher de pedreiro e colocava na minha mão, e separava um pedacinho para eu jogar massa lá. Ele precisava de mim? Não, eu estava atrapalhando ele, na verdade, mas ele queria que eu tivesse a alegria de estar ali junto com ele. Ele queria que eu aprendesse. É assim que Deus faz, é por isso que Deus chama a gente para fazer. Ele podia fazer sozinho, faria melhor, mas Ele chama a gente. Então, não, Deus não errou, não. Não há como avançar, Senhor, é o que Moisés está dizendo. Não há como avançar, Senhor, é o que muitas vezes nós estamos dizendo. Que ideia doida é essa que o pastor Assis está trazendo aí? Da gente crescer, da gente ter mais dinheiro, da gente ajudar outras igrejas, da gente fazer com que o trabalho lá do outro lado do mundo aconteça, com que a gente promova a viagem missionária. É um desafio, irmãos. Esse é um desafio da Convenção Batista Brasileira para as igrejas batistas, que cada igreja batista faça pelo menos uma viagem missionária por ano. Que ideia doida é essa? Não dá para fazer isso, não. Por quê? Por que a gente apresenta os desafios, as desculpas? Senhor, não dá para avançar. Por quê? Porque eu sou tímido, Senhor. Então esse negócio de fazer discípulo, eu não consigo. Não consigo falar para o meu vizinho, não consigo falar para o rapaz da padaria, eu não consigo falar para o frentista, eu não consigo falar. Irmãos, eu peguei o telefone de um garçom, de um dos restaurantes que nós comemos lá em Águas de Lindóia. Um rapaz simpático. E aí chegou aquele grupo no restaurante, aí ele perguntou, né, que movimento é esse na cidade? Era tudo que eu precisava, né? Falei com ele, a denominação batista se reunindo aqui, Deus tem feito tem trazido um avivamento para as nossas igrejas, o Senhor tem operado na vida das pessoas, tem transformado vidas, Deus transformou a minha vida, Deus quer transformar a vida de todas as pessoas, Deus quer transformar a sua vida. E aí ele ficou com o olho assim, né, arregalado. Eu falei, você já foi em uma igreja batista? Não fui. Eu falei, então a gente precisa resolver esse problema. Peguei o telefone dele, passei o meu para ele, já me mandou um oi, falei com ele, vou compartilhar os materiais com você. Distante a beça, né? Não me lembro nem qual é a distância, Augusto? 500 quilômetros? 450 quilômetros, e é longe demais, até a gente conseguir alguém que ajude ele lá, eu vou estar compartilhando com ele. Não, mas eu sou tímido. Não, tímido sou eu, irmãos, eu sou tímido. Exatamente, já vou entrar em contato com o pastor, com os líderes de lá, vou encaminhar esse rapaz para lá. Ah, não, eu sou tímido. Não, tímido sou eu sei que é ser tímido. E se eu estou falando aqui diante dos irmãos, é porque eu enfrentei isso por amor a Jesus. Eu não escolhi a timidez veio. Não sei como é que esse negócio desenvolve na gente, né? Mas desenvolve, está aqui. Mas eu escolhi servir a Jesus. Então, com timidez ou sem timidez, né? Com a voz firme ou com a voz trêmula, né? Com as pernas firmes ou tremendo, a gente vai falar, a gente vai fazer a obra. Não tem que ficar dando desculpa. Ah, eu tenho limitação física, doença, falta de vigor. Não importa. No leito de hospital, a gente fala de Jesus.
estou doente. Eu me lembro do pastor Jonas, saudoso pastor Jonas, falando sobre uma ovelha dele no leito de morte no hospital, doença terminal. E aí as pessoas iam lá visitá-la e ela atendia, recebia as pessoas com o refrão de um hino do nosso cantor cristão. O refrão diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. E até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Era assim que ela recebia as pessoas que iam visitá-la. Então que negócio é esse de que não dá porque eu estou doente? Tenho problemas pessoais, tenho compromissos. A gente vai dando desculpas para não fazer a obra de Deus. Não há como avançar, Senhor, porque eu não tenho. Eu não tenho o quê? Eu não tenho experiência. Sou novo na fé. Irmãos, um pastor compartilhou conosco, né, o trabalho de pequeno grupo na igreja dele é o mesmo que a gente está iniciando aqui. Sermão no domingo, um dos sermões vai servir de base para fazer o roteiro que vai ser estudado durante a semana. Mas ele disse, aí eu comecei a evangelizar um rapaz, ele se converteu, eu comecei a caminhar com ele, e aí, 4 meses de caminhada, e ele mobilizou a família dele. Um grupo de pessoas na família dele, reunindo. Aí ele disse, o que eu fiz? Eu comecei a preparar mais um roteiro diferente, um roteiro evangelístico. E aí eu comecei a ir com ele, reunir com ele na família e treinando ele. 2 meses de treinamento. E aí agora eu estou só monitorando, e é ele quem está dirigindo o pequeno grupo na casa dele, com a família dele. Não tem experiência. Não, você precisa ter Jesus, porque proclamar o Evangelho é proclamar aquilo que Deus fez na nossa vida. Se você viveu uma experiência com Jesus, você tem o que proclamar. Então que negócio é esse? Não tem experiência, não tem conhecimento. Qualquer aluno da classe de integração, 2, 3 lições que ele fez lá, ele tem mais conhecimento que qualquer pessoa aí fora. Tenho que compartilhar. Como assim não tenho conhecimento? Não tenho tempo, Senhor, não tenho dinheiro, não tenho apoio, e a gente vai colocando desculpas. Deus não quer a nossa desculpa, Ele quer a nossa disposição, Ele quer fazer através de nós. Qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Êxodo 4, verso 11, ao que lhe replicou o Senhor: Moisés, você está dizendo que você é pesado de língua, que você não consegue falar direito? Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus está dizendo, isso não é problema para mim, Moisés. Eu estou perguntando só o que você tem na mão. Eu quero usar você. Deus não quer que você faça. Ele quer fazer através de você. Ele quer usar você e aquilo que você tem para fazer algo grande, para que ninguém duvide de que foi Ele quem fez. É exatamente assim. Deus vai desafiar a mim e a você, a nós enquanto igreja, a fazermos algo que humanamente falando nós não damos conta. Quando nós iniciamos as obras na Igreja Batista Memorial no Canteiro, há 27 anos atrás, irmão Augusto era meu vice-moderador lá, eu peguei o projeto do templo que nós tínhamos e levei para a minha turma, 7 alunos, eu e mais 6, eles olharam e disseram para mim assim: faz o seguinte, faz uma campanha para poder pagar o que vocês devem ao construtor pelo trabalho, a obra que foi feita do alicerce do templo, e desiste dessa obra, porque isso é grande demais para vocês. E humanamente falando era mesmo. Mas 1 ano e meio depois de eu receber essa palavra, nós estávamos inaugurando o templo. Por quê? Porque Deus faz. Deus nos desafia a fazer aquilo que está além da nossa capacidade humana para que a glória seja dele. E a gente precisa entender isso para que a obra de fato aconteça. Deus está perguntando para mim e para você: o que é que você tem nas mãos? A terceira e última resposta errada é quando você responde o que você gostaria
de ter. Deus pergunta: o que você tem na mão? E aí, ao invés de você responder o que você tem na mão, você responde aquilo que você gostaria de ter. E isso é terrível. Essa terceira resposta pertence ao lado mais egoísta nosso. Um lado, na verdade, tem sido estimulado pela teologia da prosperidade, né? Deus te chama para fazer alguma coisa, mas, né, qual é a contrapartida, Senhor? Ou o que eu preciso ter primeiro para que depois eu faça a obra? Deus pergunta: o que você tem nas mãos para eu usar? É essa a pergunta dele. E aí olhamos para ele como se ele fosse o Papai Noel, com um saco de presentes. E aí a gente começa a enumerar aquilo que a gente quer que esteja nas nossas mãos. E até coloca isso como condição: Senhor, eu quero fazer a tua obra assim, mas, né, eu quero primeiro terminar minha casa, ou eu quero primeiro comprar minha casa. Senhor, olha, eu quero sim, mas o meu coração está tão apertado, porque eu queria ter aquela TV, porque eu queria ter aquela roupa, eu queria fazer aquela viagem, eu queria a cura daquela doença, eu queria, depois que o Senhor fizer, então aí a gente volta a conversar sobre essa sua proposta. A gente foca naquilo que pode comprar, pode acumular, pode gastar, quando o foco deveria estar no reino de Deus e no Deus do reino. Meus irmãos, o que me atraiu para o Evangelho não foi algum problema familiar que eu estivesse vivendo: eu vou para a igreja para procurar uma solução para isso. Não foi algum problema financeiro: vou procurar a igreja para ver se Deus dá um emprego, dá alguma coisa. Não foi por uma doença: não vou procurar a igreja para ver se eu consigo uma cura. O que me levou a buscar o Evangelho foi o desejo de conhecer Deus, esse ser espiritual, eterno, todo-poderoso, que as pessoas dizem que existe, mas que ninguém nunca tinha me apresentado. E eu ficava imaginando quão maravilhoso deveria ser ter um contato com esse Deus, quão maravilhoso deveria ser caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, servi-lo. Isso me atraiu, e isso continua me atraindo. Cada vez que eu vejo alguém que está um pouco mais perto de Deus, alguém que conseguiu disciplinar um pouco mais da sua vida e que está vivendo algo diferente do que eu tenho vivido, eu desejo isso, porque isso é conhecer Deus. A gente precisa desejar Deus mais do que as coisas que Deus pode nos dar. Não é interessante quando a gente olha para a vida de Moisés? Moisés não teve a sua casa na terra prometida, aliás, nem entrou na terra prometida. Não teve. E daí, né? Ele viveu uma vida de intimidade com Deus. Quando Deus fala a respeito da relação dele com Moisés, ele diz: olha, os profetas ouvem a minha voz e transmitem para o povo, mas quando eu falo com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, como quem fala com um amigo. Moisés teve aquilo que nada nesse mundo poderia lhe dar: intimidade com Deus. Todos os dias ele apresentava o que ele tinha a Deus, e Deus usava aquilo de forma extraordinária para abençoar o seu povo, fazer a sua obra. Moisés ficou conhecido como o maior profeta de Israel, mas ele não juntou nada, ele apenas serviu a Deus. Não tem nada de errado em a gente querer ter uma casa, em a gente querer ter uma casa bem mobiliada, em a gente querer ter um carro, em a gente querer fazer uma viagem, mas isso não pode ser empecilho para que a gente faça a vontade de Deus, e nem pode ser um desejo maior a ponto de a gente imaginar que a nossa felicidade estará nessas coisas. Deus quer nos fazer chegar mais perto. Quando a gente olha a experiência de Jó servia a Deus a ponto de Deus dizer para o diabo: está vendo lá o meu servo Jó? Olha que homem reto, íntegro, se desvia do mal, sincero, olha que servo fiel. Mas através dessa incitação do diabo contra Jó, Deus faz com que Jó viva uma experiência maior, e no final da trajetória Jó diz assim:
Antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Eu conheço o Senhor de forma muito mais profunda. Deus quer levar você a conhecê-lo de forma muito mais profunda, enquanto Ele realiza a obra dele através da sua vida. É preciso que a gente permita que o nosso coração arda, enquanto a gente entende esse apelo de Deus, para que a gente dê a resposta certa para Deus. Então, não importa o que você já teve, não importa o que você acha que tem ou que não tem, não importa o que você deseja ter, a pergunta de Deus a você e a cada um de nós, diante dos tão grandes desafios que nós temos, como crentes e como igreja, é: o que você tem nas suas mãos? Suas experiências, suas habilidades, seus conhecimentos, seus bens, o que é que você tem? Deus quer que você coloque à sua disposição dele, para que ele realize coisas extraordinárias, que glorifiquem o nome dele, que promova a obra dele e que façam que a gente cumpra a missão que ele nos confiou, porque só isso encherá o nosso coração de uma alegria incomparável. É isso que Deus quer para cada um de nós, que o Senhor trabalhe isso em nosso coração, e que cada um de nós possa desejar isso, a ponto de clamar: Senhor, me ajude a desejar, me ajude a entender, me ajude a buscar, para que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, Senhor, o que pedir, Senhor? Porque às vezes a gente acredita que entendeu e não entendeu. A gente acredita que conseguiu enxergar o horizonte que o Senhor está apontando e não conseguimos que a nossa visão atravessasse nem o outro lado da rua. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tome nossas vidas em tuas mãos e que use das ferramentas que forem necessárias, ó Deus, para dilatar nossa visão, para que nós possamos entender que nós não somos tão bons como temos acreditado que somos, que não temos feito a coisa tão certa como temos acreditado que estamos fazendo, para que então, ó Deus, nos humilhando diante do Senhor, busquemos então que o Senhor, pela tua graça e pela condução do teu Espírito, nos conduza e então glorifique o teu nome através das nossas vidas. Como disse Tiago, reconheçam as suas misérias, lamentem e chorem, humilhem-se diante do Senhor para que Ele os exalte. Que seja esse o nosso desejo, Senhor, para que então, a partir dessa humilhação, sejamos exaltados pelo Senhor e os nossos olhos sejam abertos pelo Senhor e possamos confiar nossas vidas, aquilo que temos e somos, nas mãos do Senhor, para que vejamos a glória do Senhor se manifestar na vida dessa igreja, para que realizemos obras que são maiores do que aquilo que os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso caixa podem realizar, para que com o coração aquecido, com os olhos rasos de lágrimas de gratidão, possamos dizer: o Senhor fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Move a vida dessa igreja, ó Deus, move as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém.